ao Senhor por melhor que você puder. Nós reconhecemos o senhorio, o poder e a autoridade do Senhor. Aleluia. Você pode sentar. Antes de sentar, dê um abraço na pessoa do seu lado. Se você sentou, levanta de novo. Diga para ela: puxa vida, que bom que você está aqui hoje. Que bom que você está aqui hoje, linda. Aleluia. Deus é bom, amém? Deus é bom. Aleluia, o seu amor dura para sempre. Glória a Deus. Bendito Senhor. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Fale com Deus por alguns instantes. Peça para que Ele fale contigo nessa noite. Amado Espírito, nós pedimos que o Senhor fale conosco. Na verdade, não é só um pedido, é uma necessidade. Nós necessitamos ouvir a sua voz, que é só a sua voz que pode nos trazer direção. É só a sua voz que pode aquietar o nosso coração, a nossa mente. É só a sua voz que pode nos fazer, ó Deus, viver acima das circunstâncias. E é pela sua voz que nós queremos ser guiados. Por isso fala conosco, Deus. Nos direciona. Que a sua palavra possa nos tirar do lugar, ó Deus, onde estamos, e possa literalmente nos levar ao centro da sua vontade. Que nessa noite a sua palavra mude o nosso conceito, derrube as nossas mentiras. Pedimos que a sua verdade seja estabelecida, e que a sua palavra seja acima das nossas opiniões, e que reconheçamos a sua verdade como absoluta sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 16. Nós vamos falar qual é o versículo já. Mas antes de nós lermos esse versículo, eu queria perguntar uma coisa para você. Quantos aqui creem nas promessas de Deus? Quantos creem que Deus tem promessas para mim e para você? Amém? Existem coisas que elas já se consumaram, elas já aconteceram. Existem promessas que Deus fez, que elas já aconteceram. Existem outras que ainda estão por vir. E é importante que nós estejamos atentos a isso. É importante que nós tenhamos claro o que de fato já se cumpriu.
Porque infelizmente nós temos tendência, às vezes, ficar correndo atrás e suplicando por coisas que na verdade já são nossas. E o pior lugar que existe na caminhada chama-se engano. O pior lugar que existe na vida chama-se engano. Como assim? Você acreditar que está correndo atrás de algo que você precisa ter, sendo que na verdade você já poderia estar desfrutando daquilo, porque você já recebeu aquilo. Ou você lidar com algo como se você já tivesse recebido, e na verdade a promessa é para que você vai receber aquilo. Então é importante que nós entendamos isso acerca das promessas de Deus, de tudo aquilo que Deus fez. A Bíblia é um livro que contém mais de 8 mil promessas. Não é possível que nenhuma te alcance. Você crê que o nosso Deus é um Deus de promessa? Você crê que o nosso Deus cumpre todas as promessas? É importante que esse crer, essa fé esteja viva dentro de nós. Só que muito mais do que crer naquilo que Deus pode fazer, é importante também que nós desenvolvamos a nossa fé ou firmemos a nossa fé também naquilo que Ele já fez. Isaías capítulo 61 diz a respeito de uma profecia. E ela diz que o Espírito do Senhor está, não é assim que diz o texto? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, não é isso? E aí ele diz que é para algumas coisas, ok? Para anunciar o Evangelho da paz, para libertar os cativos, ok? Essa palavra está em Isaías 61 e ela era uma promessa. O povo do Antigo Testamento, até antes de Jesus, ela era uma promessa. Para mim e para você, ela é uma realidade. Então, nós não devemos estar buscando ou querendo que o Espírito Santo esteja sobre nós. Como assim, pastor? Ele já está. Ele já está. Então eu preciso me comportar como alguém que já tem algo, não que está buscando algo. O comportamento de uma pessoa que já tem algo é diferente daquela que está buscando algo. Você não vai ficar correndo atrás de algo que você já alcançou. Você não vai ficar gastando o seu tempo, a sua vida, correndo atrás de algo que você já alcançou. Então, o que eu quero que você entenda acerca disso é que existem coisas que talvez você está correndo atrás por engano, que já era para você estar desfrutando. Existem coisas que nós corremos atrás e estamos correndo atrás por engano. Existem coisas que nós estamos pedindo para Deus por engano. Porque não era para nós estarmos pedindo para Deus, já era para nós estarmos no desfrute, né? Como diz os coaches, desfrute. Só que isso não está condicionado simplesmente a Deus, está condicionado a mim e a você. Como eu já disse algumas vezes, tudo aquilo que Deus liberou para nós acerca da sua palavra, e aquilo não acontece na nossa vida, o problema nunca está do lado de lá. O problema está do lado de cá. A parte dele já foi feita. Se não está acontecendo, se não está se manifestando, se existe algo que não está acontecendo em nossas vidas acerca da palavra, é porque algo precisa acontecer em nós.
porque nele tudo está feito. Isso precisa ficar claro. E por que eu comecei falando um pouco sobre isso? Pastor, hoje vai ser uma belezura, né? A gente vai falar só de promessa. Eu creio que vai ser bênção, mas nós não vamos falar só de promessa. Só que eu tinha que começar falando um pouco sobre isso, para que nós conseguíssemos entender o que Deus quer falar conosco nessa noite. Mas veja só, existem coisas que nós estamos nos firmando, achando que Deus prometeu para nós, que nem está feito e nem vai acontecer, porque na verdade Ele não prometeu. A gente só acha que Ele prometeu. Preste bem atenção. Existem coisas que nós estamos esperando acontecer, porque nós estamos crendo numa promessa, mas às vezes Ele nem prometeu algo. Talvez você entendeu errado aquilo. Como assim, pastor? Credo? Agora você vai me ensinar sem credo? Não, não é isso. Calma que você vai me entender. Por exemplo, muita gente começa a buscar Deus. Muita gente começa a buscar Deus, começa a vir para a igreja e muitos convidam outros para vir para a igreja dizendo assim, ó, vem para a igreja, você vai ver, ó, vai ficar tudo resolvido, sua vida vai mudar. Alguém já viu isso acontecer ou não? Sim ou não? Sim? Você não vai ter mais problema, vai estar tudo resolvido. Gente, tem até comercial na TV assim. Vem para cá, que se você tinha um carro, se você não tinha carro, agora você vai ter 10. É assim ou não é, gente? E aí as pessoas começam a buscar a Deus falando, não, Deus me prometeu isso. Deus falou para mim caminhar com Ele, que Ele ia me dar o que eu estava buscando. E aí está o equívoco da igreja, está o nosso equívoco como cristãos, porque Deus nunca prometeu fazer a sua vontade. Deus nunca disse que ia fazer o que você queria. Muito pelo contrário, quando você se entregou a Ele, eu e você, nós nos comprometemos a fazer a vontade dEle. E aí nós estamos todos os dias vindo para a igreja. Não, eu vou para a igreja para Deus me abençoar. E o abençoar é o seguinte, é Deus fazer o que eu quero. Não, eu vou para a igreja para Deus me abençoar. E o abençoar é Deus fazer o que eu quero. Deixa eu te dizer uma coisa. O abençoar ou ser abençoado não é caminhar naquilo que você acha que é bom, mas sim caminhar naquilo que aquele que te criou diz que é bom para você. Isso é viver debaixo da bênção. Só que é uma promessa que a gente persegue, que nós perseguimos, que a igreja foi ensinada. Você precisa ir para a igreja para Deus te abençoar, para Ele fazer o que você quer. Não, deixa eu te falar uma coisa. Essa é uma promessa que ela nem aconteceu e nem vai acontecer, porque não é verdadeira. Deus te chamou para que a vontade dEle fosse cumprida na sua vida. Só tem um detalhe: a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. A vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Se nós conseguirmos entender isso, e isso de fato é real. É essa vontade que precisa se manifestar em nossas vidas, e nós precisamos viver de acordo com essa verdade. Só que Deus nunca prometeu fazer a nossa vontade. Agora não quer dizer que você também foi chamado para viver uma vida de sofrimento. Pastor, então agora eu entendi, então eu tenho que viver sofrendo. Não. Só que também não quer dizer que o sofrimento não faz parte da vida cristã. Sabia disso? Olha para a pessoa do seu lado e diga para ele assim: Deus não disse que você não ia passar perrengue. Todo mundo entende aí o que é perrengue, né, gente?
Entender depois, pergunta para os irmãos aí do movimento. Deus nunca disse que você não ia passar por dificuldades. Essa é mais uma promessa que Deus não disse, Ele não fez. Você sabia disso? Deixa eu te dizer uma coisa, eu só quero que o Espírito Santo nos traga o entendimento hoje de que nós somos chamados para viver uma nova vida em Cristo, não para viver um conto de fadas. O que eu quero que nós entendamos nessa noite é que se você está passando por algumas dificuldades, se você está passando por algumas circunstâncias, não quer dizer que Deus falhou com você, não quer dizer que Deus não está cumprindo a promessa dele, não quer dizer que talvez você esteja em pecado, se você realmente não tiver. Pastor, eu estou passando por algumas dificuldades, quer dizer que eu estou totalmente fora da palavra? Talvez não. Eu não estou vivendo a promessa de Deus porque eu estou vivendo dificuldades. Não, isso não quer dizer que você está fora da promessa de Deus. Só tem um detalhe. Tem uma coisa que Ele prometeu, e isso nunca deve faltar. Ele disse: eu estarei contigo todos os dias. Escute. Você pode ter dificuldade. Não ter dificuldade não faz parte de uma promessa, mas estar com você faz parte de uma promessa. Vamos ler o capítulo 16, verso 33 de João. Diz assim: falei essas coisas para que em mim vocês tenham. Em quem nós temos paz, gente? Em Jesus. Ok? Tem gente procurando paz no mundo não vai ter paz. A paz está em Jesus, amém? Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Essa é outra promessa que Deus fez para você. Passe o que for, você vai vencer se você estiver nele. Existem coisas que parecem não ter sentido, e realmente existem momentos que nós não conseguimos entender nada. Sabe, não estou entendendo nada. O que eu devo fazer num momento como esse? Eu preciso buscar um lugar de paz. Pastor, eu gosto de ir para o meio do mato, porque eu lá encontro a paz, amém. Mas a paz que eu estou dizendo vai além de um lugar geográfico. Esse texto diz que a paz é Jesus. Você pode gostar de mato, eu também acho interessante de vez em quando dar um rolezinho, pescar um peixe num rio selvagem. Só que aquela tranquilidade talvez não transmita paz. Você pode estar muitas vezes num lugar muito tranquilo, mas dentro de você existe uma guerra, um turbilhão, que aquele lugar não consegue sanar. Mas eu tenho certeza, se você conseguir trazer Jesus para esse lugar de guerra, não importa qual lugar geográfico que você estiver, a paz vai reinar neste lugar. Por quê? Porque isso faz parte sim de uma promessa. As dificuldades, elas fazem parte da vida. Eu não sei se você consegue hoje avaliar a geração que está vindo e qual é a dificuldade que ela tem encontrado de lidar com suas emoções. Jovens,
estão se relacionando. E aí quando levam um não da namorada, quer matar a menina. Pastor, por quê? Porque os pais estão preocupados a vida toda que eles não levem um não, que eles não ralem o joelho. Gente, na minha época eu estourava era o dedão no asfalto jogando bola. E eu não morri, eu estou aqui. Pastor, o que o senhor quer dizer? Que por muito queremos às vezes impedir com que os nossos filhos passem por dificuldades, nós estamos tornando eles frágeis. Pessoas fracas emocionalmente, psicologicamente. Cada apelido que a gente recebia, gente. Eu não posso nem falar os meus aqui, senão depois o nego vai ficar me zoando. E na época a gente chamava de zoeira. Na época a gente falava que era aloprado, ó, tá aloprando o outro. Agora tudo é bullying. Escute, lógico que eu não sou a favor de ficar humilhando ninguém, não é essa a proposta. Eu só estou dizendo que nós, às vezes, como pais, preocupados em guardar tanto os nossos filhos, com desejo, com amor que nós temos, queremos impedir eles de viver coisas que vão formar eles, homens e mulheres, muito mais fortes. Sabe, portanto, querer socorrer seu filhinho, mamãe e papai, quando ele casar e ele tiver o primeiro problema com a esposa, sabe para casa de quem ele vai querer ir? Para a sua. Porque ele não é homem suficiente para encarar os problemas que ele tem, porque era você que resolvia os dele. Você fica preocupado porque sua filhinha teve uma discussão e ela chorou. Tem pai que é fora de si, que às vezes quer ir atrás da outra criança para querer bater na criança, eu não sei. Mas tá bom. Pastor, o senhor nunca teve vontade? De vontade eu já tive de fazer um monte de coisa, mas eu não sou doido. Mas por querer impedir que os nossos filhos vivam alguns momentos também ruins na vida, nós estamos formando filhos frágeis emocionalmente. Pessoas que não sabem lidar com as suas emoções, que na primeira circunstância querem voltar para trás. Pastor, o que isso tem a ver com a palavra? Tudo a ver com a palavra. E nós chegamos na igreja e queremos que seja do mesmo jeito. Se não for do jeito que eu quero, se as coisas não derem tudo certo, eu não fico com Deus. Escute, não se trata de um acordo, não se trata de um contrato, se trata de uma nova vida. Resumindo, o que Cristo te propôs foi uma nova vida, um novo estilo de vida. E nesse novo estilo de vida, eu e você nos depararíamos, se não se deparou, vai se deparar com circunstâncias. E é nela que nós revelamos o que de fato está dentro de nós. Que de fato nós somos. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós olhamos alguns homens que nós dizemos fantásticos homens. Só que sabe o que eles faziam diante das circunstâncias? Quando diziam para ele, ó, para de pregar ou você vai morrer. Sabe o que eles diziam? Me mata, mas eu não paro de pregar. Alguns deles tiveram a sua cabeça arrancada. Outros, os seus membros foram mutilados. Um deles, eles amarraram cada um dos seus membros em cavalos e bateram simultaneamente nos cavalos. E os cavalos despedaçaram ele. João denunciou o pecado. E por causa disso pediram a cabeça dele.
que eu quero que nós entendamos é que a única coisa que nos motiva a viver o que é correto é se tiver benefício. Mas o que Cristo te chamou é para viver não simplesmente por um benefício, mas sim por uma verdade. E se necessário viva, e se necessário morra por ela. Pastor, e se eu chorar? Não importa. Sorrir, você também vai sorrir. Eu me lembro de uma circunstância que minha filha passou num trabalho que ela teve. E ela começou a ter alguns problemas até emocionais com isso. A mulher era tão impertinente, tão chata, a patroa dela, que tinha dia que ela falava, eu não vou. Eu falei, você vai. Nem que você vá lá para pedir as contas, mas você vai. Porque eu não estou lidando com criança, eu estou cuidando de você para que você se torne uma mulher. Para quando você se casar, você não me fazer passar vergonha. Pastor, credo. Talvez se fosse outro pai, ia lá e ia com uma maior treta. Eu vou no Ministério de Trabalho, eu vou não sei o que, escute. O que a mulher estava fazendo não estava certo. Só que aquela circunstância, para mim, serviu para forjar o caráter da minha filha. Pastor, escute, cada um caminha na linha que tem. Eu só quero que você entenda é que pessoas que querem viver simplesmente aquilo que é bom, quando se deparam com o que é ruim, quando se deparam com as circunstâncias, aqueles que acreditam que o Evangelho é só maravilha, quando se depara com alguma circunstância, querem voltar para trás. E em nenhum momento a palavra nos prometeu que nós não teríamos circunstâncias, mas é importante que você entenda que Ele disse que você nele pode vencer. É muito mais fácil que eu acreditar na circunstância ou naquilo que Ele disse que eu podia vencer. Abra sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 28. Capítulo 28, verso 20. Quem achou, diga amém. Diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Vamos ler de novo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. O que Deus prometeu para mim e para você é que Ele estaria conosco. Não que nós não teríamos circunstâncias. Se eu e você conseguimos entender isso, nós vamos parar de ficar procurando a solução para o problema que estamos. Você vai parar de ficar orando no meio das dificuldades porque você quer resposta para o seu problema. Você vai orar sim, mas sabe para quê? Para encontrar exatamente com Ele e dizer: Senhor, eu quero sentir a sua presença, porque eu sei que o Senhor está aqui. Você pode não ter resposta para os seus problemas, mas eu tenho convicção que Ele não muda e Ele está lá contigo, porque essa sim é uma promessa. Se você não conseguir encontrar respostas e nem o que fazer em meio às circunstâncias, procure Deus no meio da circunstância, porque com certeza Ele está lá.
Pastor, quer dizer que foi Deus que fez isso? Não! Mas ainda assim Ele está lá, porque Ele disse que Ele estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos. O que nós precisamos fazer, independente do lugar ou da circunstância que nós estamos, nós precisamos encontrar Deus naquela circunstância. Não é querer voltar para trás, não é começar a murmurar, não é se queixar. Comece a procurar Deus, porque isso sim é uma promessa. Isso sim é uma promessa. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 19. Já vamos ler. Sabe, as circunstâncias, as coisas que acontecem no nosso dia a dia, ela não tem outro foco, não tem outro objetivo a não ser nos distrair, roubar a nossa atenção. A Bíblia diz em Hebreus que nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Quem é esse? Cristo Jesus. As circunstâncias, elas vêm para fazer com que o nosso olhar mude de direção. Escute. Quando Adão foi criado, a Bíblia diz que ele era pó da terra, certo? E Deus soprou na narina dele o fôlego de vida, ok? Viaja comigo um pouquinho aqui, me ajuda aí. Vamos andar um pouquinho na heresias.com. Mas você vai ver que faz um pouquinho de sentido. Digamos que Jesus estava na forma de homem no jardim, amém? E aí Jesus chegou, e ele abaixou, e ele foi soprar. E a hora que Adão acordou e ele abriu o olho, qual foi a primeira visão que ele teve? De quem? De quem? Escute. Eu e você fomos criados para olhar para Ele o tempo todo. É por isso que a primeira coisa que Ele viu foi Deus. Se nós nos mantermos firmes nisso, nós não vamos sair do foco. Pastor, onde está na Bíblia? Sei, mas faz sentido ou não? Para você soprar na narina de alguém, você tem que chegar perto. E se ele recebeu a vida, eu acredito que a hora que ele recebeu a vida, a primeira coisa que ele fez foi abrir os olhos, e a primeira visão que ele teve foi de Deus. Pastor, o senhor está afirmando isso? Não, porque não está na Bíblia. Então, acredite se quiser. Mas uma coisa eu tenho convicção baseada em Hebreus: o que Ele quer é que nós olhemos firmemente para Ele. Então as circunstâncias, as coisas que acontecem, Ele vem para tirar, para roubar a nossa visão, que tem que estar nele. Todas as vezes que algo é criado para um fim e ele não é usado para esse fim, ele gera destruição. Eu vou te explicar uma coisa, ou melhor, vamos tentar chegar ao consenso de uma coisa que está ligada ao dia a dia de todo mundo. Para que serve o celular, gente? Hã? Tá vendo? Ninguém consegue definir mais para que serve o celular. Antigamente era para... Agora serve para tirar foto, agora
serve para um monte de coisa. Só que o celular nunca foi feito para nós usarmos ao volante. Quando eu digo nós, porque quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Sim ou não? E pelo fato do celular não ser feito para ser usado ao volante, já é comprovado que a maioria dos acidentes que tem acontecido é por conta do uso do celular ao volante. Porque ele está sendo usado para algo que ele não foi feito para ser usado. O que era para trazer benefício está trazendo destruição. Porque a atenção de quem está dirigindo era para estar na rua, na pista, na rodovia, chama como você quiser. E por algo entrar entre o alvo e o que literalmente quem está se dirigindo ao alvo, por aquilo gerar distração, muita gente tem morrido, tem se acidentado e etc. É exatamente assim a nossa caminhada com Cristo. Sabe por que às vezes nós morremos? Porque nós distraímos com aquilo que passa na frente. A circunstância, seja lá o que for. Escute. Não é só a circunstância que mata, não. É tudo aquilo que vem para te distrair. Tem coisa boa que está matando muita gente também. O que eu quero que nós entendamos é que tudo isso vem para gerar distração. E quando nós nos distraímos, nós nos esquecemos o quão é perigoso o que acontece, ou o que pode acontecer. Sim ou não? Às vezes a gente não pensa. Às vezes a gente não pensa nisso. Sabe por quê? A distração, ela vem para roubar o valor devido de cada coisa. A distração vem para roubar o valor devido de cada coisa. Como assim? A mulher que vem com a conversinha fiada para o cara casado, por mais que aparentemente ela seja tão bonita, ela veio na verdade para roubar o valor devido que o casamento tem. E às vezes o homem iludido se distrai e esquece o valor que o casamento tem. Às vezes o dinheiro ou o benefício que ele pode trazer distrai a pessoa e faz a pessoa esquecer que o caráter dela vale mais do que o dinheiro. As distrações vêm para roubar o valor devido de cada coisa. E é exatamente isso que no mundo do Espírito acontece também. E uma das coisas que eu quero que você entenda e que fique ratificado hoje é que as circunstâncias vêm para roubar algumas coisas que Deus te disse. As circunstâncias vêm para dizer e roubar algumas coisas que Deus colocou dentro de você. Vamos ler o texto de Lucas capítulo 19, verso 11. Diz assim: ouvindo eles essas coisas, Jesus contou uma parábola. Visto era perto de Jerusalém e lhes pareceu que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Por isso Jesus disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, a fim de tomar posse de um reino e voltar. Vamos dar uma pausa. Certo homem partiu para uma terra distante. Vamos lá. Certo homem nobre partiu para uma terra distante, a fim de tomar posse de um reino e voltar. Quem é esse, gente? Quem é esse homem? Diga comigo: Jesus.
Quem não entendia nada dessa parábola hoje vai sair daqui com tudo muito claro, em nome de Jesus, amém? Esse homem era Jesus, ok? Verso 13: chamou 10 dos seus servos, confiou-lhe 10 minas e lhe disse: negociem até que eu volte. Gente, todo mundo sabe o que é mina aí? Sabe? O que é mina, gente? Não é essa mina que vocês estão pensando, tá? Não é mina mulher, não é mina. Não é 10 minas que ele está prometendo para ninguém. E também não é 10 minas de ouro, também não é. Mina aqui é literalmente direcionado a um valor de remuneração que corresponde a 3 meses de trabalho. Ok? Então aqui, essa palavra mina corresponde a um valor de remuneração de 3 meses de trabalho. Ok? Mas os seus concidadãos o odiavam. Vamos lá, o 3 de novo. Chamou 10 dos seus servos e confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociem até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Verso 15: quando ele voltou, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar os servos que tinham dado o dinheiro, a fim de que saber quanto tinham conseguido ganhar em seus negócios. O primeiro se apresentou e disse: Senhor, a sua mina rendeu 10. O Senhor lhe disse: muito bem, servo bom. E porque você foi fiel no pouco, terá autoridade sobre 10 cidades. O 18: o segundo servo veio e disse: Senhor, a sua mina rendeu 5. E o Senhor disse: você terá autoridade sobre 5 cidades. O 20: então veio o servo e disse: Senhor, aqui está a sua mina, que eu guardei embrulhada num lençol, porque tive medo do Senhor, que é homem rigoroso. O Senhor retira o que não depositou e colhe o que não semeou. Mas o Senhor respondeu: servo mau, eu julgarei usando as suas palavras. Você sabia que eu sou um homem rigoroso, que tiro o que não depositei e colho o que não semeei. Porque você não pôs o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, eu o receberia com juros? E disse aos que estavam ali: tirem dele a mina e deem aos que têm 10. Até aqui tá bom. Esse texto, ele é intrigante e ele mexeu muito comigo, porque às vezes nós queremos olhar a palavra de Deus de uma forma natural, e não se trata de algo natural. Por mais que o exemplo aqui é de 10 minas, não são de valores e recursos naturais que a Bíblia está dizendo. E o que Deus me disse, eu queria que fosse cravado no seu coração nessa noite também. O que mais tem valor para Deus? O que, gente? Vidas. Amém? Escute. Se coloque você como um daqueles homens, e eu me coloco como um daqueles homens. E existe algo que Ele te deu de muito valor, e isso chama-se vida. Deus te deu algo chamado vida. Preste atenção que no meio do texto
eles começaram a murmurar: ah não, nós não queremos nos submeter ao reino de outro Senhor. Por quê? Porque o que tinha sido liberado sobre eles era para que eles vivessem debaixo de um reino. Escute: pela infinita misericórdia e graça, Deus te deu a vida. Deus me deu a vida para que nós vivêssemos debaixo do reino dele. E agora eu quero te fazer uma pergunta: o que você tem feito com a vida que ele te deu? Junto com a vida que ele te deu, talvez ele te deu mais coisas, para que essas coisas fossem o caminho para que você gerasse a multiplicação também de vidas. Pastor, como assim? Não é dinheiro, porque não existe nada que eu e você construamos aqui que vai servir como justificativa para aquilo que nós não construímos no reino de Deus. Pastor, eu sou alguém que tem facilidade de se comunicar com as pessoas. Deus te deu isso. Deus te deu a vida e te deu isso para que você multiplicasse. O que você tem feito com isso? Não, pastor, eu não sou um cara de conversar muito, não. Talvez você se aproxime de pessoas como você e elas consigam entender e você consiga entender ela, para que você consiga multiplicar vida. Pastor, o que isso tem a ver com o começo da mensagem? Nós começamos a ficar deslumbrados com tantas coisas. Ficamos distraídos com tantas coisas e nos esquecemos do que de fato tem valor, o para que nós estamos aqui. Você recebeu uma vida, existe algo que Deus depositou dentro de você, que Ele não depositou dentro da pessoa que está do seu lado. Você é singular. Nem a sua digital é igual da pessoa que está do seu lado. Sabe o que significa? Que eu e você, nós nos enquadramos nessa palavra. Existe algo que foi derramado dentro de você para que você multiplique isso. E o que nós estamos fazendo com isso? Ah não, pastor, é que a dificuldade, você está se distraindo e está esquecendo o valor do que está dentro de você. Não, pastor, é porque eu não tenho tanto. Eu não tenho tanto. Escute, não tem nada a ver com o que você tem, mas sim de você reconhecer quem você é e o valor que você tem e o quanto que as pessoas precisam do que você tem. Sabe por que nós somos displicentes com tantas coisas? Porque nós não entendemos o real valor que nós temos. Sabe por que nós nos queixamos do pouco que nós temos? Porque nós nos esquecemos que tem gente que tem menos que nós. E o que eu quero que você entenda é que as distrações, elas vieram para tirar você do foco, para que você não consiga olhar para você e ver que você de fato carrega algo de valor. Nós conseguimos olhar para a Bíblia e olhar para Moisés e dizer: nossa, um homem que marcou a geração dele. Uau, top. Mas deixa eu te dizer uma coisa: do seu lado tem alguém que Deus planejou para nascer nesse tempo, para marcar a vida de alguém também nessa geração. Você e eu, nós somos criados debaixo de um propósito, e dentro de nós foi depositado vida. E tudo o que Deus quer é que quando Ele de fato voltar, porque esse texto está dizendo de um rei que ia e voltava, e nós estamos falando do nosso Cristo, que foi, não é isso que a Bíblia diz, preparou o lugar, e Ele vai voltar. Quando Ele voltar, Ele precisa encontrar vida em mim, dentro de você, vida, e acima de tudo essa vida multiplicada. Pastor, como assim? Quando você para de olhar para os seus problemas e dificuldades e diz: eu vou fazer a vontade do meu Deus. Eu vou parar de me queixar.
vou parar de ficar pondo problemas, dificuldades e empecilhos. Sabe o que é interessante? Eu já estou encerrando. As pessoas geralmente conseguem olhar o seu hoje. E quem não conhece a sua trajetória pode querer te avaliar pelo hoje. Só que deixa eu te dizer uma coisa. A sua trajetória é o que vai respaldar o seu ministério e a sua vida e tudo aquilo que você tem hoje. Às vezes tem pessoas que eu encontro hoje que falam: nossa, pastor, o senhor é mais fácil. Olha o carro que o senhor tem. Falo hoje. Como assim hoje? Estou caminhando com Cristo. Só no Ministério Gerando Filhos vai fazer 22 anos. E lá atrás, quando eu cheguei, minha esposa estava grávida. A igreja lá na Vila Menck, a gente saía da aldeia de Barueri até a Vila Menck de a pé. Minha esposa com a barriga desse tamanho. E nós íamos andando. Depois de algum tempo nós conseguimos comprar um carro. E tinha vez que nós não tínhamos nem combustível. Pessoas nos abençoavam. Pastor, como assim? Eu lembro que nesse período eu discipulava o Rony. A gente passava os perrengues, ia lá: Rony, vamos fazer um discipulado. Ia, fazia um discipulado. Estava junto. Ele trabalhava na Bimbo, né? A gente vivia comendo uns bolinhos de... bolinho Puma, né? Pastor, como assim? É alguém que conhece a gente há alguns anos. Deixa eu te falar uma coisa. Existe uma coisa que eu decidi fazer. Eu não vou olhar para trás. Uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo que é Cristo. Pastor, o que isso quer dizer? O fato de você ter alcançado, eu ter alcançado algumas coisas hoje, não ignora o que você passou. Porém, o fato de você ter permanecido firme em tudo que você passou, respalda o que você tem hoje. Se talvez no meio do caminho, no meio das circunstâncias, eu tivesse desistido, eu tivesse voltado para trás, ou se você me visse se arrastando. Pastor, o senhor nunca chorou? Tinha noite que eu chorava. Só que eu faço de tudo para que o meu choro dure só uma noite. Porque até isso é bíblico. A Bíblia diz que o choro pode uma noite durar, porque a alegria vem pela manhã. Gente, teve situação em Regito que nós passamos perrengue, mas perrengue mesmo. De estar chovendo no meio da noite, entrar água até quase o colchão da cama, e a gente estava sem guarda-roupa. Lembra, Danilo? As roupas tudo debaixo da cama, porque a gente não tinha dinheiro para comprar guarda-roupa. A casa sem rebocar, sem nada. Eu me lembro até hoje disso. E eu levantei no meio da noite. A hora que eu levantei, a água foi até minha canela. Eu falei: meu Deus, acordei minha esposa. Amor, tá entrando água dentro de casa, a gente precisa fazer alguma coisa. Ela falou: amor, deixa para fazer amanhã, vamos dormir. Eu não sei, talvez você ia ficar estéril. Pastor, o que o senhor quer dizer? Nós já passamos por muitas circunstâncias. A minha condição para caminhar com Cristo não tem nada a ver com aquilo que Ele pode me dar ou não. Quando nós terminamos de construir nossa casa e acabar em Registro, Deus falou: volta para São Paulo. Tinha gente que dizia: duvida Ele deixar uma casa lá. Eu não pensei duas vezes. Sabe por quê? Eu sei quem me chamou. Eu sei o que Ele depositou dentro de mim. E quando eu falo isso, não é com arrogância e com prepotência, não. Porque tudo que Ele deu para mim é para servir cada um de vocês. Isso eu tenho convicção.
tudo que Ele me deu é para servir cada um de vocês. E é isso que eu quero liberar sobre a vida de vocês nessa noite. Deus derramou algo sobre a sua vida. Existe algo dentro de você que o seu vizinho não tem. As circunstâncias, as coisas que acontecem querem roubar isso. Sabe por quê? Querem impedir com que você sirva a sua geração com aquilo que Deus colocou dentro de você. Porque quando você serve, isso multiplica. Pastor, como multiplicar? Sirva com aquilo que Deus te deu, que vai multiplicar. Sirva as pessoas com aquilo que Deus te deu, que isso vai multiplicar. Pessoas vão sendo tocadas com aquilo que Deus colocou dentro de você. Existem pessoas aqui dentro, preste bem atenção, que tem algo dentro de você, que tem pessoas específicas lá fora, esperando uma palavra sua, para que elas sejam transformadas, para que elas sejam mudadas. Não deixe com que nada roube o seu foco. Não deixe com que nada roube o seu foco. Não deixe com que a circunstância diga que você é menos do que aquilo que Deus disse que você é. O que foi usado aqui é um simples exemplo. Você tem muito mais valor. O que Ele depositou dentro de você tem muito mais valor. Sabe por quê? Não existe nada que seja natural que tenha mais valor do que o que é eterno. E o que Deus depositou dentro de você para que você libere sobre outros é eterno. Você pode também talvez ajudar com recursos financeiros, mas é importante que você entenda que tudo isso é para que produza algo eterno. Queria pedir que você se colocasse de pé. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Fale com Deus nessa noite. Teu amor me deu uma nova canção que me transformou e me deu a direção. Mostrou o que é o amor e hoje eu posso ver. Hoje eu posso ver. Seu amor me deu uma nova canção e me transformou e me deu a direção. Mostrou o que é o amor e hoje eu posso ver. Hoje eu posso ver. Fale com Deus essa noite, baseado no que você entendeu, do que Deus falou contigo através dessa palavra. Seu amor me deu uma nova canção que me transformou e me deu a direção. Me mostrou o que é o amor e hoje eu posso ver. Hoje eu posso ver o seu amor, o seu amor. Seu amor me deu uma nova canção que me transformou
Aleluia. Tu és o Senhor da vida. Pela sua graça, o Senhor liberaste a vida sobre nós. O que você tem feito com a vida, com o que tem de muito valor e foi depositado dentro de você. O que você tem feito com tudo aquilo que Ele te deu. Talvez as circunstâncias, talvez o que é bom tem te distraído e tem feito você desvalorizar aquilo que Ele te deu. Fale com Ele nessa noite. Diga: Espírito Santo, eu quero entender esse valor, eu quero ver esse valor que de fato a sua palavra diz que eu tenho. E eu quero viver de acordo com a sua vontade. Eu quero multiplicar o que o Senhor depositou dentro de mim. Se os seus olhos estão para o lugar errado, se talvez você está olhando para baixo por causa devido tanta tristeza, que o Espírito Santo agora te faça olhar para o alvo que é Cristo. Se você está distraído em meio às circunstâncias, olhando para o lado, que o Espírito Santo te faça olhar para o alvo que é Cristo. E a verdade se manifeste na sua vida. E o poder de Deus possa tocar agora a sua mente e o seu coração. Você encontre um lugar de paz e refrigério em Cristo. Espírito da verdade. O Yalamassou de Kamanaê. Yamassou de Kamanaê. Não há outro lugar que eu queira estar, só ter as palavras de vida. E não há outro lugar que eu queira estar, só ter as palavras de vida. Se junte com a pessoa que está do seu lado. Eu queria que você orasse por ela. Pastor, pelo que eu vou orar? Para que os olhos dela sejam abertos e ela entenda o que de fato ela carrega. Faça isso, ore junto com essa pessoa que está do seu lado aí. Diga: Senhor, toca ela nessa noite, com seu amor, com seu poder, com sua autoridade. Que os olhos espirituais dele possam ser abertos. Que todo engano caia por terra. Que todo complexo de inferioridade vá embora. Pastor, não, eu não nasci para dar certo. Você nasceu para dar certo. Porque foi Ele quem te criou, Ele te deu a vida. Talvez você olhe assim: pastor, como pode alguém como eu? Tanta coisa já aconteceu. Não importa. Pastor, eu já errei muitas vezes. Não importa. Existe vida dentro de você. Talvez você está esquecendo do tanto que você carrega. O que você carrega é poderoso. Ninguém pode dar para outro, só Ele pode dar. E Ele decidiu dar algo tão valioso que só Ele pode dar. Ele deu para você. Só Deus pode dar vida. E Ele deu para você. Vamos, ore com essa pessoa. Espírito Santo, libera uma unção, libera, Pai, um entendimento nessa noite.
circunstância não é maior do que aquilo que Ele depositou dentro de você. Por mais que tudo diga que você está só, isso é promessa. Ele estará contigo todos os dias. Você crê nisso? Aplauda ao Senhor com o melhor que você tiver.